A paz do Senhor Jesus. Eu quero trazer aqui um tema hoje, na qual o Senhor me deu, que vai falar conosco sobre 4 pontos, né? Primeiro, o tesouro no céu, o nosso olho puro, os 2 senhores e a ansiedade, né? A ânsia pela solicitude, pela nossa vida. São 4 pontos na qual o Senhor Jesus nos ensina, e aqui eu vou estar comentando rapidamente, que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus. O capítulo é 6, mas eu vou estar lendo aqui apenas a partir aqui do 31. Vou estar lendo para a gente estar entendendo. Amém? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas o gentio procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. 34. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Amém por essa palavra? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E nós estamos vivendo, né, nesse tempo de ansiedade, tempo em que o homem busca, mas não encontra. Aleluia. Porque o Senhor Jesus começa aqui a partir dos versos 19, ele nos orienta, né? Não temos que nos preocupar em juntar tesouro aqui na terra, mas juntar um tesouro no céu. Por quê? Porque quando a gente junta um tesouro no céu, a traça e nem a ferrugem consome, nem o ladrão quer roubar. Porque é espiritual. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E é isso que vai nos dar uma garantia. Porque se o nosso coração estiver nos tesouros da terra, nós não estaremos com o nosso coração ligado no Senhor Jesus. É isso que ele está falando. E aí ele cita 21, 22, 23, que temos que estar com o nosso coração em Deus e ter uma busca pela luz. Temos que buscar para que nós não venhamos viver em trevas. E nós podemos, através dessa luz e não trevas, né, servir somente a um Senhor, para que um deles não venha se aborrecer. Porque pode ser que isso aconteça, né? Como? Como que eu posso servir a 2 senhores e um deles fica triste? Hoje nós estamos vivendo nessa situação, onde muitas pessoas elas não se decidem para Cristo. Elas vivem dentro da casa do Senhor, elas, né, até têm ali algumas atividades, mas elas vivem com o pezinho lá no mundo. Então ela está servindo a 2 senhores. E obviamente que Deus não se agrada disso, porque daí você não consegue estar plenamente na luz, né? É necessário estarmos na luz. E quando nós estamos na luz, nós servimos somente a Jesus. Aqui no 25, 26 e o 27, ele fala assim, ó: não fiquem preocupados com o que comer e com o que beber, né? Olha para as aves do céu, elas não trabalham, né? E elas, mesmo assim, elas não trabalham, e mesmo assim o Pai Celestial as alimenta. Né? A gente vê aqui os pássaros, Deus usa a gente para alimentar. Eu mesmo, de vez em quando, sinto no coração o desejo de estar jogando ali um arroz para os pássaros, e eles estão sempre aqui comendo, e assim é comigo e com muitas pessoas, e assim Deus vai usando a nossa vida e vai alimentando eles, assim, desse jeito, né? E é o próprio Senhor alimentando, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. E assim é conosco, nós temos que estar buscando as coisas celestiais, que quando nós buscamos, o próprio Deus se responsabiliza em nos alimentar, em nos vestir, em dar o de beber para nós. Aí ele fala assim, ó, que nós não devemos viver preocupados, o 27, né? Porque isso não vai mexer na nossa estatura, não vai deixar você mais alto, não tem poder de, né, mexer em nada a nossa preocupação, mas pelo contrário, né? Aí ele fala, olha para os lírios, eles, como eles crescem, eles não trabalham, nem fiam. E são lindos, né? Maravilhosos.
Se Deus veste as ervas do campo, vai vestir vocês também. É isso que Deus está falando aqui no 30 já, né? E o 31, 32, ele comenta assim, ó. Não se preocupe com a comida e com a bebida e com as vestes. Simples assim. Aleluia. Eu simplifiquei todos os versículos para a gente poder estar dando uma explanada rapidinha naquilo que eu vou falar daqui a pouco. E aí no 32 ele fala assim, ó, por essas coisas buscam quem não serve a Deus. Aqui o Senhor Jesus fala os gentios, né? Ele está falando, olha, quem anda ansioso, procurando ter tesouro na terra, né? Roupa, bebida, vestes e tantas outras coisas, né? Ansiosas que nós buscamos. Só quem não serve a Deus que vive assim, desse jeito, nessa ansiedade, nessa busca desenfreada de ter, de querer, de possuir. E o Senhor Jesus, ele simplificou de uma maneira muito clara para a gente poder estar entendendo. Daí ele cita, olha, no 33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas? Todas essas que foram citadas, né? Todas essas que o Senhor Jesus citou e eu acabei citando aqui os versículos para a gente poder estar entendendo. Porque quem busca pelo reino, quem faz pelo reino, quem trabalha pelo reino, aleluias, não vive preocupado com isso. Nem pode e nem tem tempo. Quem realmente de fato está com a mente no reino. Porque vai estar ocupado, querendo pregar o anúncio da palavra, né? Vai estar preocupado em oração, vai estar preocupado numa vigília, vai estar focado naquilo que Deus está pensando, naquilo que Deus está querendo, e vai caminhar numa busca constante de busca de Deus, de presença, e ele vai estar sempre querendo melhorar, e ele ali vai criando laços, alianças com Deus, justamente tudo pelo reino. E automaticamente, Jesus está falando aqui, claro e alto, né? Para a gente poder entender que se você buscar pelo reino, todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, quem trabalha pelo reino do Senhor, ele não sai, vamos dizer assim, desamparado. O próprio Deus o ampara. O próprio Deus é aquele Deus que conhece. Porque aqui no versículo 32 ele fala assim, olha, bem sabe que necessidade de todas essas coisas o Pai sabe que você precisa. Deus conhece a necessidade do ser humano. Jesus não veio à toa. Ele não se destituiu, né, da glória dele, veio ser homem só para fazer como que eu posso dizer? Ele não veio só para dizer que ele é Deus. Ele veio, além de mostrar que ele é Deus, ele veio para dizer, eu quero sentir o que vocês sentem. Quero carregar no meu corpo o que vocês carregam. Eu quero saber qual é a limitação de cada um de vocês. E ele veio, ele precisou de vestimento, ele precisou de alimento, ele precisou de água, ele se cansou, ele se enfadou, né? Ele andou embaixo do sol. Então, o Senhor Jesus, com essa palavra, ele está dizendo, eu sei do que vocês precisam. Eu sei. Então, busca fazer pelo reino, que o que vocês precisam, eu garanto. É isso que ele está dizendo. E aí ele termina dizendo assim, ó, não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. E nós estamos vivendo, né, amados, nesse tempo de inquietude, nesse tempo onde o mundo grita na nossa cabeça que quem não tem não é ninguém, quem não possui não pode, e quem não tem dinheiro não se garante, né? Mas o Senhor Jesus, ele vem contra o mundo, ele vem dizer, não, no meu reino não funciona desse jeito. No meu reino, quem faz por mim, quem trabalha por mim, quem se dedica na minha obra, quem faz e abraça aqueles que eu quero salvar, que ajuda, que anuncia a minha palavra, esses são garantidos. Eles têm roupa, eles têm veste, eles têm o que eles precisam. Aleluias. E eles não vão ficar inquietos, né? Quem serve a Deus não tem tempo nem de ficar inquieto, nem ficar pensando nisso, porque busca pelo reino. Aleluias. E quem vive inquieto, assim, ansioso, nesse desejo desenfreado,
São pessoas que não servem a Deus, que não confiam em Deus, que não esperam no Senhor. Louvado seja Deus por essa palavra, aonde o Senhor vem nos ensinar. Descansa na minha presença, né? Faça a minha obra. Você que está aí parado, você que tem a chamada para pregar, para louvar, você que tem chamada para ministrar orações de cura, você que saiu da igreja porque se entristeceu, Deus está falando contigo nessa tarde, busca pelo meu reino, faça pelo meu reino, que as demais coisas o Senhor garante, vos serão acrescentadas. Isso não é eu que estou dizendo, é a palavra do Senhor que está dizendo. E hoje nós vemos muitas pessoas desamparadas e até achando que Deus tem culpa da situação da qual elas vivem, mas sem entender que aqueles que buscam, aqueles que estão na presença de Deus, aqueles que são obedientes à palavra, porque Deus garante, irmãos, aqueles que obedecem. Deus garante e tem aliança com aqueles que estão no caminho da verdade. Então existe aí uma confusão, um desentendimento na cabeça das pessoas, que as pessoas não entendem, acham que todo mundo Deus vai abençoar, e não é bem assim. Quem lê a palavra de Deus sabe que só é abençoado os obedientes, quem está concernente dentro da vontade do Senhor. E quem está dentro da vontade tem um desejo desenfreado dentro de si de buscar pelo reino e aplicar pela justiça do reino, porque sabe que Deus é que vai tomar conta, é Deus que vai direcionar, é Deus que vai abrir o caminho. E em algumas situações Deus permite algumas escassez, porque nós estamos precisando daquilo, é um tratamento de Deus, e quem é que pode ir contra aquilo que Deus decidiu fazer conosco através da prova? Mas a palavra de hoje é: buscai o reino de Deus. O tempo é hoje, o tempo é agora. Porque ele deixa claro, o amanhã não pertence a mim, não pertence a você. Como é que nós vamos saber que o amanhã nós estaremos mais aqui? Não. E ele termina dizendo, basta cada dia o seu mal. Ele deixa bem claro aqui, olha, que isso é natural, é normal no mundo. Mas quem não vive baseado em cima disso, Deus está dizendo, ele não é ansioso. Ele coloca, ele deposita em Deus tudo aquilo que ele precisa. E Deus providencia, amados. Deus providencia e trabalha de uma maneira espetacular. Eu passei por uma situação há um tempo, acho que uns 5 anos mais ou menos, em que os filhos eram pequenos e eu estava passando necessidade, estava precisando, e eu orei ao Senhor e disse, Deus, os filhos estão precisando de tênis, os pezinhos tinham crescido, e eu estava numa situação difícil, e eu orei no domingo à noite. Quando foi na terça-feira, alguém me chamou no WhatsApp e falou, olha, eu tô aqui comprando tênis para os seus filhos, eu senti de estar comprando, qual é o número, louvado seja Deus. Então o nosso Deus ainda não deixa faltar nada, ele providencia, irmãos, Deus é maravilhoso. Eu tenho um outro testemunho também, que eu estava orando ao Senhor, eu estava precisando de dinheiro, e eu disse, Deus, eu não posso, eu preciso pagar, e eu não tenho condição. Quando eu cheguei na igreja, amados, eu dobrei o meu joelho e comecei a orar. Uma irmã se levantou e falou assim, olha, Deus me mandou dar R$100, era o valor que eu precisava. Aleluia. Então Deus supre as nossas necessidades. É o que ele disse aqui, ó, Deus conhece, ele sabe todas as coisas, ele sabe o que você precisa. Então, continue fazendo a obra, continue fazendo pelo reino. Porque Deus, ele garante os seus. É isso que Deus está falando conosco. Não fique preocupados. Não fique preocupado com as coisas terrenas, com as coisas que se corrompem. Nós tivemos um exemplo aqui em São João Batista. As coisas que se corrompem, o quê? A água veio, entrou em 85% das casas aqui, se perderam, se corrompeu, os móveis se perderam, não tem o que fazer, foi embora. Agora é juntar tudo num montão lá e tacar fogo, e se perdeu, e ir atrás de novos, trabalhar. Só que entra em desespero aqueles que não têm o Senhor, porque quem tem já chega na igreja dizendo, eu perdi, mas o Senhor já providenciou um novo, aleluia. E é assim que nós cremos, e é assim que acontece.
É desse jeito, não vai demorar, vai estar cheio de testemunho na igreja dizendo que Deus deu isso, Deus deu aquilo, Deus fez isso, porque o nosso Deus, ele garante aqueles que estão aqui na terra. Então, descansa o seu coração. E se você ainda não serve a Deus e é ansioso, é inquieto, vive dentro desses 4 pontos que eu falei aqui no começo da palavra do Senhor, coloque os seus caminhos diante de Deus, né? Porque o nosso Deus, ele é o Deus que garante os seus. Aceite Jesus como Senhor e Salvador. E talvez você, né, que já serviu a Deus, mas hoje está fora e está vivendo nessa vida de ansiedade, nessa vida de busca, e o Senhor me trouxe aqui para te lembrar, ei, se você fizer a minha vontade, fazer pelo meu reino, aplicar a minha justiça, eu te garanto na terra. Não passarás nem necessidade, nem fome, nem sede, e eu vou te vestir. É isso que Deus está falando com essa palavra. Amém? Peço para os irmãos curtir, comentar e compartilhar. Ajude o canal, ajude a divulgar a palavra do Senhor e abençoe mais alguém juntamente contigo. Amém?